Bom, agora que entendemos bem o método do ponto fixo, nós vamos dar continuidade com o método de Newton-Raphson. Normalmente a gente fala só o nome do Newton, tá? Método de Newton. É esse método de Newton-Raphson. No método do ponto fixo, uma das condições para a convergência que a gente viu lá no teorema era que o valor máximo k da derivada da função de iteração para todo x do intervalo fosse sempre menor que 1. Essa condição garantida, junto com as outras duas condições, garantiria então a convergência do método utilizando aquela função de iteração φ. Além disso, a convergência ela vai ser mais rápida quanto menor for esse valor k. Então, se eu conseguir reduzir esse valor k ao mínimo possível, eu consigo chegar numa convergência mais rápida. E aí, quando eu chegar na raiz, essa derivada aqui na raiz ela vai ser zero. Então, o método de Newton faz justamente isso. O método de Newton ele vai buscar uma função φ de x, uma função de iteração, na tentativa de garantir e acelerar essa convergência, de forma que a filhinha de alfa seja zero, ou seja, substituir a raiz no filhinha seja zero. O que a gente vai ver é que o método de Newton ele tende a dar uma convergência mais rápida, com menos iterações. Porém, dependendo da escolha do x0, ele pode dar algum trabalho a mais. Especialmente se o x0 for muito perto de uma raiz do filhinha. E a gente vai ver casos assim, tá bom? Na prática, a nossa função de iteração ela vai ter esse formato aqui. Mais uma vez, eu não vou fazer toda a demonstração disso, a demonstração você encontra lá nesse livro, o livro da Márcia Ruggiero. Tem toda a demonstração do porquê o filhinha tem esse formato no método de Newton. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer x menos a função f de x original dividido pela derivada dela. A função dividido pela derivada dela. Isso vai ser a minha função de iteração no método de Newton. Tá ok? Vamos lá, vamos encontrar a função de iteração para essa função, para essa equação aqui, né? Então, meu f de x está aqui. A gente já viu essa função antes. A gente sabe que as raízes dela, né? Alfa1 é menos 3, alfa2 igual a 2. A gente já viu isso. Para achar a função de iteração, eu vou pegar essa função f, x ao quadrado mais x menos 6, e vou derivar. A derivada dela, lógico, né? 2x mais 1. Assim, eu posso construir a minha φ de x fazendo x menos a f dividido pela derivada da f. Vou fazer um mínimo múltiplo comum, né? Denominador 1, então vai ficar denominador 2x mais 1, dividir pelos baixos, multiplica pelo de cima. Cuidado com esse sinal aqui, vai mudar o sinal de todo mundo aqui dentro, ok? Então você vai ter 2x ao quadrado menos x ao quadrado, sobra 1x ao quadrado. Aqui você vai ter x menos x vai dar zero, e menos com menos mais 6. E você chega nessa função de iteração. X ao quadrado mais 6 sobre 2x mais 1. Ok? É muito comum a função de iteração do método de Newton ser uma função fracionária, por causa dessa derivada que já vem aqui no denominador. Tá bom? Vamos utilizar essa função e utilizar o x0 igual a 1,5 para executar algumas iterações aqui e ver como que o método de Newton vai responder nesse caso. Lembrando que a gente já fez exatamente esse processo aqui. Opa, aqui era outra função. Num outro slide aqui anterior, a gente fez esse processo para aquela mesma função. Voltando aqui só para lembrar. Tá? Aqui, a gente partiu do 1,5 e após a segunda iteração, o nosso erro, ou melhor, após a terceira iteração, o nosso erro já estava abaixo de 0,01. Vamos ver no método de Newton o que vai acontecer? Vou voltar lá. Vou acelerar um pouquinho aqui. Aí. Agora. Então vamos ver o que vai acontecer aqui usando o mesmo x0 igual a 1,5, só com essa nova função de iteração. Substituindo 1,5 ali, a minha resposta para o próximo elemento, para a próxima raiz aproximada, 2,0625. E a imagem dela,
0,3164. Já deu um valor interessante perto de zero. Substitui agora esse cara na função de iteração, ele vai para 2,0007. Tem mais coisa aqui, tá? Mas você vê que ele já está ali muito perto do 2, que a gente sabe que é a raiz. E vê que na primeira iteração aqui eu já consegui uma imagem 0,003. Jogando 2,007, né, o resultado estava na calculadora, na função de iteração, vê que ele está muito perto do 2. Eu tenho aqui um erro na 7ª casa decimal. Você vê que o meu f de x, a minha imagem, ela já está aqui, também tendo 0,0000005, ou seja, ele é menor do que 10 a menos 6. Está muito perto. Se o meu erro, lá a gente tinha falado de erro menor que 0,01, eu já tinha conseguido ele aqui, menor que 0,01. Aqui eu melhorei. E na terceira iteração, se eu jogar esse cara, eu já coloco aqui que ele é aproximadamente 2, porque a calculadora já não conseguiu diferenciar do 2. A máquina não conseguiu mostrar em que casa decimal isso aqui não é 2 ainda. O teu erro aqui, ele é menor do que 10 na menos 13. Tá entendendo? 0,13 zeros. 12 zeros e 1, né? Então ele é menor que isso, ele vai ser 13 zeros e mais alguma coisa. Então é um erro muito pequeno. O método de Newton tem uma convergência muito rápida para a raiz, quando usado então uma função de iteração baseada nessa ideia de x menos f dividido pela derivada de f. A convergência tende a ser mais rápida. Porém, em alguns casos, como eu falei, a escolha do x0 pode apresentar uma aparente divergência inicial. Olha só, voltando nessa função aqui que a gente já trabalhou anteriormente, x ao cubo menos 9x mais 3. Na equação igual a zero, eu sei que aqui tem 3 raízes. Tem uma raiz entre o menos 4 e o menos 3, tem uma raiz entre o 0 e 1, tem uma raiz entre o 2 e o 3. Lembra do gráfico que a gente mostrou lá no começo, no outro vídeo, né? Então, nesse caso, se eu calculo aqui a minha função de iteração, a derivada de x ao cubo menos 9x mais 3 é 3x ao quadrado menos 9, faço o mínimo múltiplo comum igualzinho, chego na minha φ de x nesse formato. 2x ao cubo menos 3 sobre 3x ao quadrado menos 9. O que acontece se eu pegar esse camarada e usar o x0 igual a 1,5? Tá? Veja, 1,5, ele está entre essas duas raízes. Então, a gente imagina, pode convergir ou para a raiz entre 2 e 3, ou para a raiz entre 0 e 1. O que vai acontecer quando eu jogo 1,5, então, para essa função de iteração? Vê que eu deixei bastante linha aqui, porque vai ser necessário, tá? Olha lá, jogou 1,5 na φ de x, a tua imagem vem para menos 1,66666, né? Uma dízima periódica que deu aqui. Só que o que acontece? Esse cara aqui, ele está muito perto da raiz quadrada de 3. Ele é aproximadamente igual à raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é 1,72. Ele está perto. Na verdade, o x1 já estava perto, o x0 já estava perto. E raiz quadrada de 3 é a raiz do φ. Não é a raiz da função f, mas é a raiz do φ. Do filinha, perdão. Filinha de x... desculpa, pessoal. Não é a f', é f', né? Que é o denominador ali, tá? F' de x vai ter a raiz de 3. E esse motivo de a gente ter uma aparente divergência. F' de x tem como raiz, né, alfa1, raiz de 3, por exemplo. É mais ou menos raiz quadrada de 3. O que acontece? Olha só. A minha imagem foi para 13. 13 está longe de zero. Tudo bem, vou seguir com o método. Vou trazer o x1 para cá, vou calcular o x2. De menos 1,66 ele foi para 18. E a minha imagem subiu para 6.055. Ih, professor, divergiu. Ao invés de ir na direção do zero, está indo lá para cima. Segue o barco.
faz mais algumas iterações. 18,38, joga na função de iteração 12,36. Opa, já parou de subir e voltou a descer. 17.082, está muito longe de uma raiz, mas já houve um comportamento diferente. Joga na função de iteração 8,40, também voltou a descer. 520 de imagem. Joga na iteração 5,8, voltou a descer. 149. E isso vai continuando. Você vai jogando na função de iteração, você nota aqui ó, que vai descendo 4 para 3, 2,9, 2,8, 2,81, 2,81, 694. E olha a imagem. 40, depois 9, depois 1, opa, 0,07. Na nona iteração, 0,0002. E quando eu chego então com o meu x10, eu consigo aqui a imagem do x11, né? Lembrando que aqui era, aqui era o x1, aqui é o x11. Então o meu f de x11 ele é menor que 10 na menos 8. Ou seja, ele é um 0,8 zeros para daí vir o primeiro algarismo diferente de zero. É um erro muito bom, né? Muito próximo da raiz. Então, apesar de uma aparente divergência inicial, convergiu. Aqui deu uma subida grave, mas depois convergiu e convergiu bem para a raiz. Teve que fazer mais algumas iterações, tá certo? Será que se eu escolhesse um outro x0, essa minha convergência não seria mais rápida para uma das raízes? Vamos ver isso no próximo vídeo, beleza? Então vamos parar aqui um pouquinho esse vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer um novo teste, usando a mesma função de iteração, mas com outro chute inicial. Só para você ver como a escolha do x0 faz toda a diferença. Segue aí.